Olá, meu nome é Lucas e ao longo da discussão que se inicia agora, nós falaremos sobre um caso bastante importante para a discussão de bases biológicas da sexualidade humana. Esse caso costuma ser apresentado como o caso John Joan, isso é um trocadilho com João Joana, né? Então, o mesmo nome em forma masculina e feminina. Envolve dois irmãos gêmeos nascidos no Canadá em 1965, o Bruce Heimer e o Brian Heimer. Esses dois meninos, gêmeos idênticos, com 8 meses de idade, receberam um diagnóstico de fimose. Fimose é uma condição relativamente comum em que a ponta do pênis, na verdade, a abertura da pele que cobre a ponta do pênis, a abertura do prepúcio, ela fica estrangulada. Isso dificulta não só a higienização da ponta do pênis, como dificulta a saída de urina e pode levar a uma série de consequências mais adiante na vida. Numa situação dessas, recomenda-se a circuncisão, que é a retirada do prepúcio, retirada dessa pele que cobre a ponta do pênis. Isso é uma cirurgia de rotina, né? Várias culturas praticam a circuncisão por questões religiosas, né? O exemplo comum são os judeus e os muçulmanos. Nos Estados Unidos, isso também é bastante comum de se fazer por questões de saúde pública, né? Acredita-se que a circuncisão diminua a transmissão, a chance de transmissão de doenças sexualmente transmissíveis. Só que o cirurgião que foi fazer essa intervenção usou um método pouco usual, a cauterização, ou seja, ele foi queimar. E ele acabou errando a mira e queimou o pênis de um dos meninos. A família, depois de um tempo, foi encaminhada para o hospital Johns Hopkins, né, em Baltimore, nos Estados Unidos, onde lá trabalhava um especialista na área de identidade de gênero. Atribui-se a ele, inclusive, a criação do conceito de identidade de gênero, como a pessoa entende o seu gênero. O senhor John Money, né, psicólogo de formação, sexólogo como área de atuação, e o John Money era talvez o principal defensor da ideia de que, em termos de identidade de gênero, como a pessoa se entende, o mais importante seriam as coisas que acontecem no desenvolvimento do sujeito após o nascimento, né? A criação, como o sujeito é vestido, como ele é tratado e tudo mais. E então o argumento que ele usou, estou dramatizando um pouco aqui, é a ideia de não se preocupem, vamos criá-lo como menina, vai dar tudo certo. Então o Bruce virou Brenda. O Brian e a Brenda, então, foram criados como irmão e irmã. No período da adolescência, a Brenda recebeu hormônios femininos para desenvolver as características sexuais secundárias femininas, como desenvolvimento de mamas, o padrão de distribuição de gordura corporal, que é comum no corpo feminino. Só que as coisas nunca foram como o John Money tinha prometido. A Brenda nunca se identificou como menina. Com 13 anos de idade, ameaçou suicídio se obrigassem a visitar novamente o John Money, e com 14 anos de idade contaram a verdade. E a Brenda assumiu então uma identidade de gênero masculina e adotou o nome David. A gente tem aqui uma foto do primeiro encontro familiar, a primeira reunião de família, em que o David está agora se apresentando como uma pessoa do sexo masculino. Com 22 anos de idade, se submeteu a cirurgias para fazer uma readequação de sexo, como as pessoas às vezes chamam, mais comumente mudança de sexo, colocação de uma prótese peniana, e com a ajuda de um jornalista contou a sua história para o mundo. Como a natureza o fez, o menino foi criado como menina. Ele conheceu uma moça chamada Jane, ele se casou com essa moça, ela já tinha 3 filhos de um relacionamento anterior, ele assumiu o papel de figura paterna desses 3 enteados, e a maior parte dos relatos termina por aqui. A primeira vez que eu ouvi essa história, em 1998, o relato terminou nesse ponto. Só que a história que veio depois não é tão simples assim, né? O irmão ele foi diagnosticado com esquizofrenia e cometeu suicídio com uma dose excessiva de medicamentos em 2002. E um tempo depois, o David ficou desempregado e no mesmo período a Jane pediu para eles se separarem por um certo tempo. O David acabou cometendo suicídio em 2004 com 38 anos de idade. Então, as perguntas que eu faço são: o fato de ter sido criado como menina afetou a identidade de gênero do David? E a resposta simples é não. Os hormônios femininos que foram dados na adolescência afetaram a identidade de gênero do David? E a resposta simples é
Não. Porque as evidências que a gente tem hoje mostram que o mais relevante são eventos que acontecem antes do nascimento. Então, muito do que a gente vai discutir mais adiante sobre sexualidade, sobre orientação sexual, sobre identidade de gênero, vai estar apoiado em eventos que acontecem antes do nascimento. Para organizar essa discussão, a gente tem que lembrar que eu posso falar em sexo em níveis diferentes. Eu posso falar em sexo cromossômico, por exemplo, se a pessoa é XX ou se a pessoa é XY. Né? As pessoas XX frequentemente são mulheres, as pessoas XY frequentemente são homens. Mas existem situações excepcionais e nem todo mundo é XX ou XY. Existem outras situações que a gente vai discutir em outro momento. A gente pode falar também em sexo genital, se a pessoa tem vagina ou se a pessoa tem pênis. Usualmente quem é XX tem vagina e quem é XY tem pênis, mas existem situações também diferentes do usual. A gente pode falar em sexo gonadal. Gônadas é o termo genérico para ovários e testículos. A maior parte das pessoas que são XX tem vagina e ovários, a maior parte das pessoas que são XY tem pênis e testículos, mas novamente há situações que são diferentes do usual. A gente pode falar também em identidade de gênero, se a pessoa se entende como mulher ou homem, e orientação sexual, se a pessoa tem atração por homens, por mulheres ou ainda por ambos os sexos. E por fim, em identidade sexual, que é como é que o sujeito se descreve. A ressalva importante que eu faço aqui é que todo esse discurso que veio até agora, ele assume uma posição, um discurso binário. Então, a gente mais adiante vai tentar passar, né, transcender esse discurso binário, esse discurso de ou é homem ou é mulher, ou é XX ou é XY, mas por enquanto, por simplicidade, a gente começa a discussão com um discurso binário.